Livro de Mateus, capítulo de número 6. É o sexto domingo que nós estamos falando sobre as Escrituras Sagradas, base do meu lar. Amém? Eu quero lembrar os irmãos que todas as mensagens do culto de domingo desta série estão em nosso canal lá no YouTube. Amém? Então, irmãos, se você pode estar assistindo durante a semana as mensagens que nós estamos ministrando aqui no domingo, em nome de Jesus, tá bom? Isso, aí você lá na tua casa, ou no teu trabalho, no teu carro, aonde você estiver, quando der um tempinho, coloca esta mensagem, vai ouvindo esta mensagem, vai edificando a sua vida, vai edificando o teu lar. As mensagens do culto de domingo estão no canal do YouTube, mas os cultos de quarta-feira estão lá no Facebook, onde nós estamos fazendo o culto de quarta-feira, é uma live, está sendo ao vivo. E é muito importante eu falar sobre isso aqui, porque nos cultos de quarta-feira nós estamos falando sobre o caminho, o novo nascimento. É importante, todos os irmãos que têm anos de igreja, todos os irmãos que são novos convertidos, recém-batizados, irmãos que aceitaram a Cristo, é importante que você esteja acompanhando esta mensagem. Você sabe por que hoje muitas pessoas não dão continuidade à vida cristã? Por falta de conhecimento. A Bíblia vai nos dizer que o povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então, eu quero que você entenda uma coisa, é importante você aprender. Nós somos simples, humildes, e a nossa maneira de ensinar é de uma maneira bem simples também. Então, é de muito fácil compreensão. Você vai entender perfeitamente. Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para te ajudar em nome de Jesus. Mas, olha, é importante que você... Olha, pastor, eu não posso vir no culto de quarta-feira. Vai lá no canal do Facebook, pega esta mensagem e assiste essa mensagem. Pelo amor de Deus, é importante para a tua vida cristã. Nós estamos há 2 quartas-feiras falando sobre o caminho, tá bom? Nesta conexão com a palavra. Então é importante você estar aprendendo. Nas 2 quartas-feiras, agora, nas 2 últimas quartas-feiras, nós falamos sobre aceitar a Jesus. O porquê que eu aceito a Jesus? Por que eu tenho que receber a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Então foi 2 cultos tratando só disso. Nós vamos falar sobre o derramamento de sangue, sobre o poder que há no sangue de Jesus. Por que Jesus nos comprou com seu sangue? Então tem muitas coisas a serem tratadas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que o teu lar ande no caminho de Deus? Você tem que aprender. Você quer que a tua casa ande no caminho de Deus? Você tem que aprender. Então coloca estas mensagens lá dentro do teu lar. Coloca essas mensagens lá dentro da tua empresa. Coloca essas mensagens dentro do teu carro. Em nome de Jesus, não desperdiça tempo não, ganha tempo. Olha, pastor, eu quero que o meu marido venha se converter. Põe essa mensagem dentro da tua casa. Eu quero que o meu filho venha se converter. Põe essa mensagem dentro da tua casa. Em nome de Jesus, não perde tempo não. Deus está trabalhando, irmãos, e ninguém pode falar que a igreja não está ensinando. Nós estamos ensinando. Em nome de Jesus. E você precisa aprender aquilo que nós estamos passando para você. É de grande importância para a sua vida espiritual, para o teu crescimento na fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas mensagens de que Deus vai dar, de que eu vou receber, de chave da vitória, é bom, mas não sustenta a crente, não. E eu digo aqui, ser medo de ser feliz. Essa palavra não sustenta a crente, não. Nós temos que estar alicerçados na Bíblia. Em nome de Jesus. Eu nem gosto de culto que fica só dando chave da vitória. Isso aí não tem nada a ver. Nós temos que aprender a andar no caminho do Senhor. Nós temos que pregar sobre o pecado. Nós temos que pregar sobre a salvação. Nós temos que pregar sobre a nova vida com Cristo. É isso que vai trazer salvação e cura para dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu te convido a andar comigo. Em nome de Jesus. Assim como eu estou crescendo com essas mensagens, eu creio que você também vai crescer em nome de Jesus. Amém? A casa é simples, é humilde. O pastor é simples, é humilde. Mas eu tenho certeza que Deus está na minha vida e que Deus quer abençoar a tua vida. Através destas mensagens em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 24.
diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Você pode sentar, por favor? Feche teus olhos por um minuto. Eu quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, em nome de Jesus, graça nós te damos, ó Deus, pela palavra em que nós acabamos de ler. Bendito seja o teu nome, eu te louvo, te glorifico, te exalto e te agradeço pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. Pai querido, nós estamos numa série de mensagens que hoje é o 6º dia. As Escrituras Sagradas, base do meu lar. Nós estamos ministrando sobre família. Nós estamos ministrando sobre casamento, sobre a comunhão no lar entre pais e filhos, e eu peço ao Senhor que nesta noite não seja diferente, que o Senhor venha tratar com a tua igreja, com o teu povo, trazendo este ensinamento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e capacitando a cada um de nós. Fala, Deus, porque operando o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa impedir o teu agir. Opera em nós, Deus, de forma gloriosa e de forma grandiosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça e lhe bendizemos o nome. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, controlar o uso do dinheiro é um grande desafio. Ter domínio, ter o controle sobre o dinheiro que passa pelas nossas mãos, realmente não é uma tarefa fácil. A falta de controle tem contribuído para brigas, frustrações e preocupações dentro do lar. São muitos os lares, muitas famílias que estão vivendo em tempos difíceis. Muita briga, muita discussão, muita contenda. E a questão financeira, na maioria das vezes, tem sido a causa de tantas discussões, de tantas brigas dentro do lar. O problema é que cada um pensa de um jeito com relação ao dinheiro. O marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro jeito, os filhos então nem se fala. Então não existe uma comunhão, não existe um acordo, não existe uma união no que diz respeito à vida financeira da família. Sempre tem alguém se queixando que um outro não está cumprindo com a sua parte. É um problema muito sério. Sabe o que acontece? O lar virou um campo de batalha. É briga em cima de briga. Não. O dinheiro é meu, eu trabalho. Eu sei muito bem o que eu faço com o meu dinheiro. Não devo satisfação para ninguém do que eu ganho. Não. Mas você não está ajudando. Não, eu não ajudei esse mês, mas o mês que vem eu ajudo. Mas chega o mês que vem também não ajuda. Não existe um controle ali, uma união. É cada um por si e Deus para todos, e Deus por todos. É aquele ditado popular, né? Cada um por si e Deus por todos.
E as contas, quando puder, a gente paga. E é triste, porque nós nos deparamos com situações de pessoas, de famílias que estão sendo envergonhadas, até mesmo perante a sua vizinhança, porque não tem domínio próprio, não tem controle no dinheiro que ganha. Se ajuntar todo o salário de todas as pessoas da casa, provavelmente dá para viver de uma maneira até equilibrada. Mas não. Corta-se a água, corta-se a energia, cobrança na porta, uma vergonha. E o pior, que não é falta de condição, é falta de administração. É sabido que existem situações que fogem do controle por conta de uma doença, de uma enfermidade. A situação foge de controle. Às vezes, acontece nas melhores famílias. De repente, você começa a ter gastos que realmente fogem do seu controle. Não é disso que eu estou falando. Porque isso pode acontecer em qualquer família. De repente, alguém adoece, você tem um gasto exagerado ali, enorme. Então eu não estou falando disso, eu estou falando de falta de disciplina, falta de controle, falta de maturidade, falta de educação financeira. Eu estou falando para pessoas que têm, que poderia viver melhor, mas que não vivem, porque não sabe administrar o que ganha. Quem está entendendo, diga, estou entendendo. Queridos irmãos, o dinheiro é necessário para suprir as necessidades da vida. Pode também simbolizar sucesso, poder, posição social, segurança emocional e outras coisas. Agora, tem algo que nós precisamos entender. A família cristã, ela precisa conhecer os princípios de Deus sobre finanças. Diz assim comigo, a família cristã precisa conhecer os princípios de Deus sobre finanças. Porque, queridos irmãos, nós temos tudo aqui na palavra do Senhor. Diz assim comigo, vida financeira no lar. Eu quero repetir o versículo em que acabamos de ler, de Mateus capítulo 6, o verso 24, onde vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Nós vivemos em uma sociedade consumista. E muitos querem sustentar um padrão de vida que não tem condições de sustentar. As pessoas querem viver de uma maneira em que a sua condição financeira não permite. Eu quero ter determinadas coisas, mas sem ter condições de ter. Eu quero comprar determinadas coisas, sem ter condições de comprar. Olha só. Consumismo. Pessoas que consomem além daquilo que ela pode pagar. Eu quero consumir, quero comprar. Eu quero ter o tempo todo.
E não tem um controle sobre o seu ganho, não tem um controle sobre o seu salário. E o celular está o tempo todo. Shopee, Shopee, Shopee. E só vê Mercado Livre na porta da casa, entra e sai. Se o cartão pesasse, estaria num peso de 1 tonelada ou mais. Consumo. Pessoas gostam de consumir. Sustentar um padrão de vida que não tem condições de ter. Isso é muito perigoso. O conceito de felicidade para muitas pessoas está alinhado a compras. Eu preciso comprar para ser feliz. Eu preciso gastar para ser feliz. Eu preciso consumir para ser feliz. Eu preciso mostrar que posso. Eu preciso mostrar que tenho. Eu preciso mostrar que eu estou bem. Mas, na verdade, é que muitos estão gastando além daquilo que pode gastar. O que nós percebemos na sociedade é que as pessoas não têm educação financeira. Não têm educação financeira. Sabe o que tem que ser feito. De que maneira deve ser. Mas a vontade de consumir é tanta que ela compra aquilo que ela nem vai usar. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Eu gosto de brincar com as irmãs. As irmãs são uma bênção. Eu vejo um sapato bonito, mas eu tenho 50 pares de sapato em casa. Não, mas eu preciso comprar esse sapato. Eu preciso comprar esse sapato. Você vai olhar lá no teu sapateiro, nem fecha. De tanto que tem sapato lá que você só usou uma vez. Ou tem sapato que você nunca usou. Mas a necessidade de comprar é grande. Mas não é só com mulheres, é com homens também. A necessidade de comprar é grande. E a gente começa a comprar. Há quem diz que o problema dos homens é ferramenta e traia de pesca. Não é assim? O camarada não pode ver uma isca nova no mercado que ele compra. Ele nem vai pescar, mas ele compra a isca nova. Ele nem vai usar aquela ferramenta moderna, mas ele quer comprar. Consumir. E muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando para trás aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. A tensão por causa do dinheiro é fonte de problemas constantes que necessitam de tratamento adequado. A verdade é que nós precisamos olhar para nós mesmos e começar a tratar dessa questão. Eu conheço casais que se separaram porque financeiramente eles não tinham acordo entre eles. E tem muitos casais vivendo mal porque financeiramente eles não têm um acordo entre eles. Então nós precisamos fazer o quê? Aprender sobre isso. Nós precisamos ter uma direção para que a nossa vida financeira ela possa ser também abençoada por Deus.
É uma questão que nós precisamos tratar. As pessoas não querem tratar, mas é uma questão que nós precisamos tratar. Você não precisa estourar o limite do seu cartão só para consumir o que você quer. Você não precisa comprometer toda a tua renda só para consumir o que você quer. Você não precisa de deixar de pôr alguma coisa dentro da tua casa para a tua família só para consumir o que você quer. Acontece que nós acabamos por esquecer o que é prioridade na nossa vida. Acabamos esquecendo o que é prioridade. É muito triste, porque nós nos deparamos hoje com problemas do tipo, e não é de hoje que eu escuto isso, é de muito tempo, eu escuto pessoas falando sobre isso. Pastor, todo o meu salário é para dentro de casa. Meu marido não paga uma conta de água. Meu marido não paga uma conta de luz. Sendo que pode pagar. Minha esposa não ajuda com nada. Não compra 1 quilo de fubá. Sendo que poderia comprar. É vergonhoso isso. Eu acho que, principalmente para um homem, a Bíblia diz que o homem ele é o anfitrião da casa. O homem ele tem que ser responsável. É inadmissível que um homem deixe toda essa responsabilidade doméstica para cima da sua esposa. Porque a palavra do Senhor ela vai nos dizer que a mulher ela é ajudadora do marido. Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis, que a mulher também precisa trabalhar, como a minha também trabalha e ajuda muito em casa, graças a Deus. Mas as mulheres também precisam entender que nós estamos vivendo em outros tempos. Hoje é necessário que a mulher ajude financeiramente dentro de casa. Pastor, então o que nós precisamos? De controle. Nós precisamos de ter um controle. Eu me sentiria muito mal se a minha mulher não pudesse gastar o dinheiro dela com ela mesma. Eu me sentiria muito mal com isso. Ela ter as suas vontades, trabalhar e não poder realizar as suas vontades. E nós estamos vivendo em tempos assim, em que as mulheres estão sendo responsáveis por todas as contas da casa e ela não tem nem sequer a alegria de poder cuidar de si mesma. Tem alguma coisa errada aí. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Hoje, ninguém consegue carregar uma casa nas costas sozinho. Eu digo a vida financeira de um lar. Ninguém consegue. É difícil. O camarada tem que ganhar muito bem. Então, nós precisamos compreender que tem que haver um equilíbrio. Eu preciso de você, você precisa de mim. E o nosso dinheiro tem que trabalhar junto dentro do lar. Não é o meu dinheiro ou o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. E existem várias maneiras de trabalhar essa questão. Ora, eu conheço casais que colocam o dinheiro na mesa, junto, e falam, nosso dinheiro está aqui, vamos separar as nossas contas, o que sobrar nós vamos guardar, eu vou comprar isso, você vai comprar isso, beleza. E vive muito bem assim. Eu conheço casais que cada um é responsável por uma conta dentro de casa. E vive muito bem assim. Agora, deixar que a responsabilidade toda caia em cima de alguém, isso não é certo. E isso tem sido motivo de muita briga, de muita discussão e de muita contenda. Então, o casal precisa conversar. Qual é o combinado de vocês? Porque, graças a Deus, existem casas, existem lares que o homem,
ele tem um combinado com a esposa dele, olha, você vai cuidar da casa, dos filhos, enfim, eu vou sair para a luta e você vai cuidar daqui. O meu dinheiro é nosso dinheiro. Glória a Deus por isso, eu acho lindo e maravilhoso. Agora, existem situações que os dois precisam trabalhar para fora e o dinheiro dos dois precisam ser um só, dentro do lar. Precisa compartilhar as dívidas. E aí tem um outro problema ainda maior. O filho de maior que trabalha, que deveria ser responsável, que deveria contribuir na despesa de casa, mas não contribui. Ganha, mas tudo que ganha coloca num saco furado. Vive embaixo das custas dos pais, trabalha, mas não ajuda. E quando não trabalha para fora, está dentro de casa e não ajuda, nem com o serviço da casa. Isto gera desgaste emocional, desgaste físico e contenda. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essas coisas têm que ser tratadas. Essas coisas têm que ser conversadas dentro de casa. Agora, o anfitrião da casa, o homem da casa, ele tem que estar atento a todas estas coisas. A esposa, que é ajudadora, tem que estar atenta a todas estas coisas. Se tem alguém aí gastando mais do que pode, com toda certeza isso vai gerar um problema para a família toda. Não é só para uma pessoa. Vai gerar um problema para a família toda. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. A verdade é que a cobiça entrou em nossos corações e essa é a razão pela qual nós esquecemos dos ensinamentos de Deus. A cobiça, a vontade de querer ter, de conquistar e conquistar, acaba por fim trazendo grandes problemas. No livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 19, diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, aonde as traças e o ferrugem os destrói, e onde os ladrões roubam casas e as furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, aonde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam e nem furtam. Aonde seus tesouros estiver, ali também estará o seu coração. Quem entendeu, diga eu entendi. Este versículo, irmãos, ele não faz apologia à pobreza. Não é nada disso. Nós temos todo o direito de crescer e de prosperar. Nós temos todo o direito de viver bem e de lutar para isso, e de querer viver bem. Nós trabalhamos para isso, nós lutamos para isso. Só que é preciso tomar cuidado, porque a ganância, o egoísmo, o ter acima do ser, o colocar a vida financeira acima de todas as coisas, é um perigo. E tem muitas pessoas vivendo só em função da vida financeira. Só em função do ser, do ter. Ter. Talvez você não percebeu que esse tem sido o grande problema da tua vida. Não deixe o dinheiro afetar a sua comunhão com Deus. Não deixe o dinheiro afetar a sua comunhão com a sua família. No livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 11, está escrito: e se vocês não são confiáveis ao lidar com riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Irmãos, Jesus equipara a maneira de liderarmos com o dinheiro com a qualidade de vida espiritual que nós temos.
fica para você uma pergunta: como você tem lidado com a questão financeira da tua casa? Como que você tem lidado com a questão financeira do teu lar? Como está hoje a sua vida financeira? Você e a sua família está vivendo equilibradamente? Tem domínio sobre aquilo que vocês têm? Tem domínio sobre aquilo que ganha? Como está hoje a sua vida financeira? Será que você tem gastado de forma moderada ou tem gastado além daquilo que você pode? Olha, se você tem gastado além daquilo que você pode, eu não quero te assustar, mas você vai ter um problema. Ou mais de um problema. Então nós precisamos fazer, sabe o quê? Policiar a nossa vida. Policiar a nossa vontade. Ter domínio sobre as finanças. Ter domínio sobre aquilo que nós ganhamos. Pastor, mas eu ganho tão pouco, graças a Deus, que você está ganhando. Pior é quem não ganha nada. Pior é quem não ganha nada. Você ganha pouco, mas você está ganhando. Talvez o que você precisa não é de ganhar mais, é de administrar com prudência aquilo que tem entrado nas tuas mãos. Quem entendeu, diga eu entendi. Irmãos, é preciso ter cuidado. Olha, é preciso lidar com o dinheiro de maneira apropriada, de acordo com as Escrituras Sagradas. A nossa comunhão com Cristo ficará mais forte. Quando nós conseguimos administrar com prudência, isso aqui é muito interessante, porque quando nós conseguimos administrar com prudência, nós conseguimos ter mais comunhão com Deus. Diz assim comigo: quando eu administro com prudência, eu tenho mais comunhão com Deus. Porque quando você administra com prudência, a tua mente fica mais tranquila. Você já percebeu que tem pessoas que quando vai chegando a data de vencer o cartão, é um desespero, é uma preocupação, é uma luta. E aí tem pessoas que toda vez que vai pagar o cartão só paga o mínimo. E ela já está gerando uma outra conta pior para o mês que vem. Então você não consegue ter paz. É muito comum pessoas que não têm uma boa administração financeira, não têm comunhão com Deus. Porque a mente dela vive perturbada, vive cansada. Pastor, mas a minha vida financeira lá na minha casa já virou uma bola de neve. Tá, mas dá para parar essa bola. Dá para parar essa bola em nome de Jesus. E começar a fazer as coisas diferentes. Ah, mas eu não quero mudar o meu padrão de vida. Eu não quero mudar o meu estilo de vida. Meu irmão, se não houver sacrifício, nada muda. Se não houver sacrifício, nada muda. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que comer do bom e do melhor. Quando você pode. Quando você pode, você tem que comer do bom e do melhor. Mas quando você não pode, faz que nem eu e a Rosa. Come costela de frango e ovo, que é uma delícia. Quem aqui já comeu costelinha de frango? É gostoso, né, Jeová? Lá em casa era esse dia, a Rosa estava lembrando, lá em casa era todo dia. Costela de frango, porque era mais barato. Costela de frango e ovo. Eu abria a marmita na frente dos amigos, eles me zoavam. Falavam, o Trovão acaba com as costelas de frango do mercado. Eu só comia costela de frango a semana inteira. Era a semana inteira costela de frango. Às vezes no domingo tinha um frango, né, Rosa? Ô, glória! Hã? As crianças pequenas, não é verdade? As crianças pequenas não podiam gastar muito.
Gastava muito com material de escola, porque lá era pesado os material. E graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho, né? Que sempre tinha pessoas para ajudar, a diretora ajudava, a professora ajudava, ganhava material da escola. Nossa, que bênção. Aquele lugar foi uma bênção na minha vida. Mas a gente tinha que ter o domínio, tinha que ter o controle. Hã? Eu sentia o cheiro de churrasco na casa do vizinho, eu até pensava, eu tenho cartão, eu tenho crédito, eu posso ir lá e comprar, mas eu sou ruim, irmão. Eu falo, não, eu vou comprar quando eu tiver dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, nós comemos. Quando não tem, não come. Vamos continuar na costelinha. Porque existe momento da tua vida que se você não colocar o pé no freio, se você não administrar com prudência, você não cresce. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Agora, tem pessoas que estão na pior e continua gerando dívida. Continua gerando dívida. Diz assim comigo, tudo tem o seu tempo. Eu não estou dizendo que você não tem que gastar ou não tem que realizar uma vontade sua, não é isso. Mas tudo tem o seu tempo. Eu estou falando isso porque o que nós estamos vivendo hoje é uma tristeza muito grande. De você ver casais deixando de viver junto porque acham que se viver sozinho, financeiramente vai viver melhor. Me dá tristeza quando eu atendo um casal em uma situação como essa. E aí você percebe que o problema de tudo isso é a falta de sentar, conversar e administrar com prudência o seu dinheiro. Amém, igreja? É preciso ter o domínio sobre o dinheiro que nós ganhamos. Em 1 Timóteo capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram-se a si mesmo com muito sofrimento. Irmãos, Paulo afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, veja bem, o problema não é o dinheiro. O dinheiro é bênção. Diz assim comigo, dinheiro é bênção. O problema é o amor ao dinheiro. Quando a sua ganância por dinheiro está acima de tudo. Eu preciso ganhar, ganhar, ganhar. Eu preciso comprar, comprar, comprar. Eu preciso ter, ter, ter. Isso daí é amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que isso daí é a raiz de todos os males. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Porque quando você passa a ter o amor ao dinheiro, você não dá mais crédito às outras coisas. Você vive somente em função do dinheiro. Só vive em função do dinheiro. E aí a tua vida, meu querido, como a minha, passa tão rápido. E aí você vai perceber lá na frente que você talvez ganhou tanto dinheiro, mas você não conseguiu ter uma vida de paz. Você não conseguiu ter uma vida tranquila, porque você passou durante toda a vida preocupado com o dinheiro. Não viu os filhos crescer, não teve tempo de educar, não viram as coisas melhorar, porque esteve durante todo o tempo preocupado com o dinheiro. O dinheiro pode ser bênção na sua vida, mas pode não ser. O dinheiro pode ser algo muito bom para você, mas também pode não ser. Eu gostaria que, no nome de Jesus, a igreja passasse a ter uma compreensão diferente com relação a isso. Porque muitas vezes o problema não é o tanto que eu estou ganhando, é a maneira que eu estou gastando. O problema não é o tanto que eu ganho, é a maneira como que eu estou investindo o que eu ganho, como eu estou gastando o que eu ganho. Eu não preciso ter todas as coisas de uma vez.
Eu posso ter domínio sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades e colocar cada coisa no seu lugar. Tudo tem o seu tempo. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a vontade incontrolável de consumir. Às vezes eu tenho essa vontade. Não tem uma fase na nossa vida que a gente tem vontade de ter as coisas? Quem aqui é assim? É ou não é? Às vezes tem uma fase na nossa vida que a gente tem vontade de ter tudo. Tem vontade de comprar, tem vontade de ter. Aí eu vou comprar, eu vou ter, pá, pá. Eu também passo por essa fase de querer ter tudo. Mas a gente precisa de ter o domínio. Eu tenho um caderninho lá em casa que eu marco tudo. Eu sou aquele camarada que quando vai abastecer no posto, o cara fala, você quer o canhoto? Eu quero. Acho que eles pensam assim, por que esse cara toda vez quer o canhoto? Porque eu chego lá e ponho no meu caderno. Tanto de gasolina, tanto de álcool, tanto de óleo para a máquina. Tá tudo aqui. E tem dia que eu vou somar as minhas coisas e falo assim, peraí, isso aqui eu não precisava ter comprado. Eu sou assim com as minhas coisas. Isso aqui eu não precisava ter comprado. Já teve vez de eu comprar 3 pacotes de tereré. Para que 3? Falei assim, gente, por que será que eu comprei 3 pacotes de tereré? Só para misturar, eu não podia ter comprado só um. Né? Você já parou para pensar que você compra coisa desnecessária? Para pensar. Só que a gente não percebe que aquele pequeno gasto desnecessário, ele não fica só naquele pequeno gasto desnecessário. Se você começar a fazer uma anotação, você vai ver. Pega a anotação, pega a tua caderneta lá. Que dia que é hoje? 18, Murilo? 17? 17. Pega a tua caderneta lá e começa a marcar do dia 17 de agosto até o dia 17 de setembro. Gasta tudo, marca tudo que você consumir nesse mês. Tudo que você comprar, marca na sua caderneta. Quando chegar no dia 17 de setembro, você senta e faz as contas. E separa aquilo que você realmente precisava e aquilo que você não precisava. Você vai ver que você consumiu mais de coisas que você não precisava do que de coisas que você precisava. É incrível. Pode fazer isso que você vai ver. E eu vou dar uma dica para você. Se você não está conseguindo seguir, ter uma boa administração financeira, eu vou te dar uma dica bem legal. Segue o canal no YouTube do Primo Pobre, que você vai aprender um monte de coisa. Sobre finanças, sobre administração, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que isso é uma necessidade nossa. Porque uma vez que eu passo a administrar com prudência o que eu ganho, olha que interessante, uma vez que eu passo a administrar com prudência o que eu ganho, lá na frente eu vou ter mais. Lá na frente eu vou ter mais. Você está entendendo? Agora, eu entendo, e eu sei que existem fases na vida que é necessário você gastar além do que você pode. Claro que acontece. Já aconteceu comigo e talvez esteja acontecendo com você. Você quer ver uma situação que você acaba gastando mais do que o que você pode? Quando você fica doente. Ou quando tem alguém doente na tua casa. Você gasta ou não gasta? Não gasta. A gente acaba gastando mais do que pode. Poxa vida, eu fiquei doente, alguém lá ficou doente. E aí o que acontece? Aconteceu alguma coisa com alguém lá de casa. E agora não tem jeito, eu vou ter que gastar. Isso acontece. Você está entendendo? Isso acontece. Mas o que eu preciso fazer quando isso acontece? Manter os meus pés no chão. E ainda que eu tenha que gastar algo que eu não posso, mas com os pés no chão eu vou saber recuperar aquilo que foi gasto. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Eu estou falando sobre isso, irmãos, porque eu sei que é um grande problema hoje que as pessoas têm enfrentado. Um grande problema. E olha, eu não prego para quem está passando por uma necessidade, por uma questão de realmente dificuldade, porque nós temos que entender que muitas vezes uma pessoa ela está passando por dificuldade porque é uma coisa muito séria na vida dela mesmo. Então não pega isso para você, o pastor está me dando uma bronca, não. Porque tem pessoas que o que precisa é de uma mão amiga.
Tem pessoas que o que precisa é de ajuda, porque realmente há uma necessidade dela ser ajudada. E é para isso que a igreja serve, para ajudar, em nome de Jesus. Agora tem pessoas que o que precisa é de ter uma boa administração e nada mais. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Nós temos que entender o seguinte, sabe por que Deus quer que você tenha uma boa administração? Porque vai sobrar para você e você vai ter para abençoar quem precisa, em nome de Jesus. Amém? Para concluir, a má administração, ela tem envergonhado e destruído muitas famílias. O dinheiro pode ser bênção nas tuas mãos. Eu quero pedir para a irmã Cláudia ler para mim, no livro de Lucas, capítulo 14, Murilo coloca aí, versículo de número 28 ao 30. Livro de Lucas, capítulo 14. Aleluia. Dá um microfone para a irmã, filho. Quer que eu pegue aqui para ela? É esse aqui? Só ligar, né? Aqui, irmã, por favor. Lucas 14, versículo 28 ao 30. Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém, irmãos? Então a palavra é planejamento. Diz assim comigo, planejamento. A família é preciso equilibrar o orçamento. Isso pode ser difícil no começo. Equilibrar o orçamento pode ser difícil no começo, mas você consegue em nome de Jesus. Mas aprendemos com as Escrituras Sagradas que isso é possível. Você pode, você deve fazer isso, você consegue fazer isso, em nome de Jesus. A palavra de Deus para a tua vida hoje é essa. É preciso planejamento na sua vida financeira, em nome de Jesus. Marido, se preciso for, senta com a tua esposa. Esposa, se preciso for, senta com teu marido e conversa sobre isso. Pais, se preciso for, converse com os filhos sobre isso, em nome de Jesus, porque Deus, Ele quer que vocês vivam bem. Deus, Ele quer a felicidade do lar. Deus, Ele quer a felicidade da família. E vocês podem crescer, podem prosperar, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Pastor, eu não posso ter dinheiro? Claro que pode. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro acima das outras coisas, você se afasta de Deus e ainda prejudica a tua família. Que no nome de Jesus, a tua casa seja abençoada. Que a administração dos casais, das famílias, seja uma ótima administração em nome de Jesus. Que vocês possam crescer com isso, em nome de Jesus Cristo. Lembrando que não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou ao dinheiro. Você vai ser justo, vai andar na presença de Deus, vai crescer, vai prosperar, mas sem essa de colocar o dinheiro acima de tudo. Que no nome de Jesus, você possa voltar para a tua casa hoje, abençoado com esta palavra e tendo uma preocupação maior com a sua vida financeira. Nós estamos vivendo, sim, em tempos difíceis e que pode complicar mais ainda, essa é uma verdade. Mas se cada um de nós estiver firmado na palavra, na presença de Deus e sabendo administrar com prudência aquilo que nós ganhamos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Que não falte na tua mesa o melhor. Que não falte no seu automóvel, na sua condução, o combustível, o sustento.
que não falte na tua casa a água, a energia, que não falte na sua poupança aquela reserva para uma hora de necessidade. Que as suas necessidades financeiras sejam todas supridas em nome de Jesus Cristo, mas que você passe a olhar para a tua vida financeira de uma maneira diferente. É preciso o equilíbrio, é preciso o domínio próprio e é preciso o planejamento. Em nome de Jesus. Ninguém constrói uma torre sem antes planejar. Ninguém constrói uma casa sem antes planejar. Porque se você começa a edificar sem planejamento, você será envergonhado. As pessoas vão passar por ela e vão dizer, ó, tá vendo? Começou e não terminou. Que a irmã Cláudia acabou de ler aqui. Ó, tá vendo? Nunca dá certo, nunca vai para frente. Cortaram a luz de novo. Então sem gás de novo. É desse jeito que acontece. É desse jeito. E às vezes o problema não é o não ter, é o não saber administrar. Que no nome de Jesus, você tenha consciência disso e que possa administrar com prudência aquilo que você ganha, em nome de Jesus Cristo. E Deus proverá sobre a vida dos necessitados aquilo que é a sua necessidade. E Deus vai usar a igreja para prover sobre a vida dos necessitados, em nome de Jesus. Porque nós, como igreja, nós temos esta missão. Eu quero trazer uma palavra aqui, irmã, que eu estou preparando só sobre isso. Da função da igreja de suprir a necessidade do próximo. Isso é a coisa mais linda do mundo. Irmãos, quando a igreja se atém à necessidade do próximo, Deus faz uma obra linda e maravilhosa. E nós precisamos ter esta visão. Mas para isso nós temos que olhar primeiro para nós e policiar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé nesse momento. Deixa eu orar por você. E as Escrituras Sagradas, ela nos capacita a viver desta maneira, em nome de Jesus. E o Deus de poder, Ele vai te ajudar a suprir as tuas necessidades. Seja elas qual for, Deus te ajudará em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pode. Aos irmãos do YouTube, Deus abençoe. Receba esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração pela tua vida hoje. Deus colocou no meu coração de estar ministrando sobre isso hoje, porque tem pessoas que querem sair do buraco